Imagine uma noite de lua cheia na Lagoa dos Barros, no Rio Grande do Sul. A água reflete o brilho prateado do céu e o silêncio é quebrado apenas pelo som suave das ondas. De repente, um vulto aparece na margem. Uma mulher vestida de noiva, com um véu esvoaçante, mas os pés não tocam o chão. Pescadores que frequentam a lagoa conhecem bem essa figura. Eles dizem que é a noiva fantasma, um espírito preso entre o amor e a tragédia, que assombra a região há gerações. Quem é ela? Por que nunca encontrou paz? No Enigmas do Brasil de hoje, vamos mergulhar em uma das lendas mais emocionantes do folclore gaúcho, uma história que mistura romance, mistério e o sobrenatural. Estamos em Osório, uma cidade cercada por lagoas e paisagens que parecem saídas de um sonho. A Lagoa dos Barros é uma das maiores da região, com quase 20 quilômetros de extensão, um lugar de beleza natural e histórias antigas. Desde o século passado, pescadores e moradores contam sobre uma aparição que assombra suas margens. Uma noiva que dizem nunca chegou ao altar. A lenda começa com uma jovem apaixonada, prometida em casamento a um rapaz da cidade. A data do casório estava marcada, o vestido pronto, e a família celebrava a união. Mas algo terrível aconteceu. Algumas versões dizem que o noivo a abandonou no dia do casamento, deixando-a tão devastada que ela se jogou na lagoa para nunca mais voltar. Outras contam que, a caminho da igreja, a carroça em que ela viajava tombou, e ela morreu afogada, ainda vestida de noiva. Há quem diga que o noivo foi assassinado por rivais, e ela, sem suportar a dor, tirou a própria vida. Seja qual for a verdade, a história termina da mesma forma. Desde então, seu espírito vaga pela Lagoa dos Barros, preso entre a vida e a morte, buscando algo que nunca encontrou. Os relatos dos pescadores são de arrepiar. Eles contam que, em noites de lua cheia, é possível ouvir lamentos suaves vindo da margem, como se alguém chorasse baixinho. Alguns dizem que já viram a noiva fantasma caminhando sobre a água, com o vestido branco brilhando sob a luz da lua, e o véu cobrindo um rosto que ninguém nunca viu. Um pescador, chamado Seu João, jura que certa noite, enquanto remava seu barco, sentiu um frio repentino e viu a figura da noiva parada na proa, olhando para ele. Ele gritou de susto e ela desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Outros contam que, em noites de nevoeiro, a noiva aparece pedindo ajuda para encontrar seu amado, mas quando alguém se aproxima, ela some no ar. Por causa disso, os pescadores criaram um ritual. Antes de entrar na lagoa, eles deixam flores brancas ou acendem velas na margem como oferendas para apaziguar o espírito da noiva. Eles acreditam que, se não fizerem isso, ela pode trazer má sorte ou até arrastá-los para as profundezas da lagoa. Mas de onde vem essa lenda? Será que é só uma história para assustar os mais novos, contada nas rodas de chimarrão, ou há algo de verdade por trás dela? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e olhar para a história de Osório e da Lagoa dos Barros. No início do século XX, essa região era isolada e as lagoas eram essenciais para a sobrevivência dos moradores. Pescadores passavam dias e noites na água e a lagoa, apesar de bela, era perigosa. Muitos acidentes aconteciam, barcos viravam, pessoas se afogavam e corpos nem sempre eram encontrados. É possível que a lenda da noiva fantasma tenha nascido como uma forma de explicar essas tragédias. A figura de uma noiva, símbolo de pureza e amor, pode ter sido usada para representar a dor das perdas que as famílias da região enfrentavam. Além disso, naquela época, casamentos arranjados eram comuns e histórias de noivas abandonadas ou de casais separados por tragédias não eram raras. A lenda pode ser uma mistura de folclore com a memória de um evento real que marcou a comunidade. Outra possibilidade é que a história tenha raízes ainda mais antigas.
Antes da chegada dos colonizadores europeus, a região era habitada por povos indígenas, como os Guarani, que tinham suas próprias crenças sobre espíritos da água. Na mitologia Guarani, existem entidades como a Iara, que encanta homens e os leva para o fundo dos rios. Será que a noiva fantasma é uma adaptação dessas crenças, moldada pela influência dos portugueses e espanhóis que colonizaram o Rio Grande do Sul? A figura da noiva, com seu vestido branco, também pode ter sido influenciada pelas tradições cristãs, onde o branco simboliza pureza, mas também luto em algumas culturas. Talvez a lenda seja uma forma de expressar o medo do desconhecido, dos perigos da lagoa e das emoções humanas mais profundas, como o amor não correspondido e a perda. Ao longo dos anos, a lenda da noiva fantasma se tornou parte da identidade de Osório. Moradores mais velhos ainda contam a história para os netos, e a Lagoa dos Barros é um ponto turístico que atrai curiosos e amantes do sobrenatural. Há quem diga que já viu luzes estranhas flutuando sobre a água, e outros afirmam que, em noites muito silenciosas, é possível ouvir uma melodia triste, como uma marcha nupcial, distorcida pelo vento. Um grupo de jovens da cidade, em 1995, decidiu investigar a lenda. Eles passaram a noite acampados na margem da lagoa, com lanternas e câmeras, esperando capturar algo. Segundo eles, por volta da meia-noite, uma névoa densa cobriu a lagoa, e uma voz feminina sussurrou: "Me ajude antes de desaparecer." Eles correram de volta para casa e juraram nunca mais voltar à lagoa à noite. Será que era a noiva fantasma? Ou apenas o vento brincando com a imaginação deles? A lenda também inspirou outras histórias na região. Alguns dizem que a noiva fantasma não está sozinha. Há quem acredite que outros espíritos de pescadores que morreram na lagoa também vagam por ali, presos entre dois mundos. Outros contam que, em certas noites, a noiva aparece acompanhada por um vulto masculino, que seria o espírito de seu noivo, e os dois dançam sobre a água antes de desaparecerem juntos. Essas variações mostram como a lenda evoluiu com o tempo, ganhando novas camadas e detalhes a cada geração. Mas uma coisa nunca muda: a sensação de mistério que a Lagoa dos Barros carrega. Mesmo hoje, com a modernidade chegando à região, os pescadores continuam deixando suas oferendas e os moradores evitam falar alto sobre a noiva, com medo de invocá-la. A noiva fantasma da Lagoa dos Barros é mais do que uma lenda. Ela é um reflexo das emoções humanas mais profundas: o amor, a perda, o arrependimento. Ela nos lembra que em lugares como a Lagoa dos Barros, a história e o folclore se misturam, criando narrativas que atravessam gerações. Será que a noiva algum dia encontrará paz? Ou ela continuará vagando pela lagoa, esperando por um amor que nunca virá? E você, o que acha dessa história? Acredita em espíritos? Já ouviu falar de outras assombrações no Rio Grande do Sul? Deixe seu comentário com sua opinião, e se conhece uma lenda da sua região, compartilhe com a gente. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever com o sininho ativado para mais enigmas do Brasil. Até a próxima, e que a noiva fantasma encontre sua paz.